É uma notícia que saiu agora, de ontem para hoje, no portal Terra, dando conta de que a Terra atinge o periélio em 2024. O que realmente isso significa? Como você deve lembrar, a Terra possui duas rotações, uma que ela faz em torno do seu próprio eixo, que se chama de rotação, que dura 24 horas, e uma que ela faz em torno do Sol, que é a translação, que dura 365 dias e mais alguma coisa, que depois a gente arredonda a cada 4 anos para mais um dia, o dia 29 de fevereiro. Amém. Porém, nem todo mundo sabe o que é a existência do periélio, período no qual a Terra se aproxima mais do Sol, enquanto dá a volta na estrela-mãe, e o afélio, que é o marido da Ofélia, e que é ficar mais longe do Sol, mas perto do Sol. Tá? Então, nós temos aí o periélio e o afélio. Temos isso. Ao Sol, nós vamos ficar mais perto do Sol. O que isso significa? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos acender uma fogueira? Vamos. Então, vamos acender uma fogueira no meio da sala. Vamos pegar uma lâmpada incandescente. Vamos ligá-la. Vamos ligar o bujão de gás, a nossa. Que tal? Vamos fazer um experimento real, simples e dentro da lógica. Quanto mais perto você chegar do fogo, o que acontece? Bingo, a temperatura aumenta. Quando você fica mais longe, bingo, a temperatura diminui. Parece mágica, mas é TechPix. Parece mágica, né? Mas é lógico, né? Eu perto do fogo, quente. Eu longe do fogo, frio. O que isso significa? Cientistas estão dizendo que 2024 vai ser o ano mais quente de toda a resistência. Amém. Calor antropogênico. Antropogenia. Sem a intervenção do homem. Quer que eu desenhe isso aqui, seu ongueiro de cocô? Eu ia falar merda, mas graças ao Super V eu não vou falar merda. Como vai ser o corte lá na frente? Então, fica aqui. Lula e sua quadrilha querem subjugar nosso povo diante de uma pauta ambientalista falsa, criada pelo Império Anglo-Saxão sionista, que, por coincidência, não tem autonomia energética. Lula representa o que há de pior para o Brasil, e seu grande aliado nessa empreitada se chama Jair Messias Bolsonaro. São dois falsos antagônicos, que ao se digladiarem entre si dão a impressão de mudanças quando um substitui o outro. No entanto, a pauta continua a mesma. Somos todos, na realidade, grandes filhos da pauta. Até a terceira via foi comprada. Ciro pertence ao mesmo grupo. Não muda nada. No jogo do bicho se chama cercar pelos 12. É isso aí. A pauta ambiental, aonde eu, Rubem Gonzalez, Christian, todo o meu grupo, todo mundo, defendemos a natureza com unhas e dentes. Defendemos, sim, a natureza, o ar, o meio ambiente. Só não vou cair na armadilha de querer viver fazendo fogueirinha em casa, enquanto o americano se aquece com gás e petróleo barato. Aqui para ele, ó. Aqui para o europeu. Aqui para vocês todos. Aqui. Chupa. Chupa. Para isso eu vou trazer o texto de um cara que eu admiro muito. Um cara que eu não vivo sem ele. Esse cara se chama Rubem Gonzalez, meu íntimo, há algum tempo. Esse cara escreveu que o petróleo é ainda e vai ser, pelos próximos 200 anos, a nossa fonte mais ampla, mais abundante, mais barata de obtermos energia. Portanto, apesar dos grandes avanços de painéis solares, de energia eólica, de energia captada da merda de vacas e de aterros sanitários, e, portanto, o pretinho, que nem sempre é negro, diga-se de passagem, básico, continuará dando as cartas até os nossos bisnetos virarem avós. Para começo de papo, vamos falar de reservatórios e fator de recuperação sem entrar em detalhes técnicos. Quem escreveu isso foi esse, eu gosto muito desse cara. Mas posso afiançar que existem nos campos que já pararam de produzir o dobro de todo o petróleo já produzido até hoje pela humanidade. Ele está lá e só precisa de tecnologia para a sua recuperação. Pois pela tecnologia atual, nem 40% de um campo de petróleo pode ser recuperado. Isso se chama fator de recuperação. Ficou espantado com o número? Você ainda não viu nada, pois tem muito mais por trás de tudo isso. Inclusive um fator importante que é a relação do preço de venda versus custo de extração. Que, por exemplo, o preço do petróleo dobrar em valores reais, automaticamente as reservas recuperáveis
nesse valor, nesse novo valor, sobe sem se fazer absolutamente nada, em uns 30% em números conservadores. Portanto, não existe nada mais importante para o nosso mundo atual do que o petróleo. Inclusive, vou mais longe. Ele hoje é bem mais importante e vital para o mundo civilizado do que há 50 anos passados. E não se engane com propagandinha de maconheiros californianos descolados, dirigindo fusquinhas com motor elétrico e suas casas cheias de painéis solares. É tudo mídia diversionista para esconder a realidade das realidades. A realidade da realidade se expressa em números e eles são cruéis e mostram por que os Estados Unidos e seu comparsa de todas as horas, a Europa, patrocinam a desestabilização mundial, alimentando ditaduras e atacando democracias como a Venezuela, apenas para manter o óleo barato e amplo acesso às suas reservas. O número respondem por si. Estados Unidos e Europa têm 15% da população mundial, mas consomem 40% do petróleo do planeta. E o que é alarmante e preocupante, e nem é essa a discrepância, pois ela se equilibra no comércio, na exploração dos mais pobres e no dólar. Papel de limpar a bunda pintado de verde, sem valor algum, e que na compra, ainda, o petróleo do planeta para eles ser desperdiçado pelos nossos primos do norte, ou seja, eles desperdiçam. Quem tem que economizar somos nós. A desgraça total está em outro número. Esse é o que assusta, é esse que faz a mídia mundial tentar mostrar tanto em campanhas publicitárias ou no inconsciente coletivo de que o petróleo já era, que seu próximo carro vai andar com água, mijo ou suor de um tamanduá. Na realidade, ele esconde que os povos que consomem 40% do petróleo do planeta só têm 2% de suas reservas. Isso mesmo, consomem 40% e só possuem 2%. Sendo assim, tudo ainda não derreteu no planeta, graças à comunista China e ao baixote arretado que está há 17 anos governando com pulso de ferro a Rússia. Um povo que, mesmo sendo 2% da população mundial e gastar apenas 5% do que gasta o consórcio militar da NATO e Pentágono, conseguiu heroicamente brecar sua senha assassina e rapineira baseada em armas. Armas são tudo. Portanto, só sobrou a essas nações o simulacro, a farsa, a fraude, a empulhação, a canalice e a tomada da riqueza de países ricos em petróleo, mas miseráveis em povo, onde boa parte de seus povos são restolhos aculturados, enclaves racistas oriundos de um período colonial europeu ainda recente, e essa apropriação vem por vias legais, entre aspas, e por adesões internas, e, é claro, traição e a corrupção dos membros das elites locais que vêm de fora. Não vou mais escrever sobre o assunto, pois ele tem roteiro para ir longe, mas como disse que não iria me alongar muito e nem usar termos técnicos, preferi chegar exatamente até onde estão todos os personagens e o resto dos golpistas, da Lava Jato, de qualquer lugar, do governo que entrou, do governo que saiu, sem citar nomes. Na realidade, duas faces da mesma moeda, pois quem explica ambas são os 2% de reserva petrolífera do norte. O resto é purpurina. Quem escreveu isso foi um rapaz que é Rubem Rodrigues Gonzalez, consultor de petróleo e logística de petróleo. Mas ele fez isso há 7 anos atrás. Esse texto tem 7 anos. Eu quero que você ache uma idiosincrasia entre o que eu falava há 7 anos. Eu vou passar esse texto aqui para o Christian e ele vai colocar esse texto. Eu suprimi algumas coisas, porque lá na época eles apoiavam a Arábia Saudita, mas eu cortei aqui. Mas eu vou botar aqui para o Christian e o Christian vai colocar no canal de cortes. Eu escrevi isso há 7 anos atrás, escrevi isso em 2017. Então, eu tenho que ter orgulho desse rapaz mesmo. Eu estou aqui no mesmo lugar, falando a mesma coisa para vocês, com a mesma sanha, com a mesma vontade, sem medo, como eu vou fazer agora com o resto.